Oi, eu sou o filho da nuvem e talvez você já tenha se perguntado, será que eu estou pronto para ter uma carreira internacional? Será que eu estou pronto para procurar emprego e trabalhar em outro país? Eu acho super justo fazer essa pergunta. Aliás, muita gente vê essa mudança, sair do Brasil e trabalhar com tecnologia fora do Brasil como um passo adiante na carreira e, querendo ou não, é uma mudança muito grande de vida. Mas será que você não está buscando essa preparação? Será que você não está tentando se preparar e se preparar e se preparar, mas na verdade você nunca se vê pronto? Será que você já não está pronto e não sabe disso? Eu estou falando isso porque eu já me vi nesse lugar de eu preciso me preparar. Eu preciso melhorar muito meu inglês para aplicar para uma vaga. Eu preciso aprender mais linguagens de programação, resolver mais problemas diferentes para eu aplicar para uma vaga fora do país. E eu até acreditava que eu só ia começar a procurar vagas em 2020, que eu ia fazer 30 anos. Eu achava que era um momento ideal para a minha vida e para a minha carreira. Se eu tivesse seguido esse plano à risca, eu ia chegar em 2020 e adivinha? Eu ia ter pouquíssimas oportunidades para mudar de carreira, para mudar de país, por causa da condição que a gente teve, da pandemia em 2020. Por sorte, eu acabei mudando de ideia, acabou aparecendo uma oportunidade na minha vida, eu agarrei essa oportunidade e tudo que eu imaginei sobre estar pronto não fazia o menor sentido. Agora eu consigo dizer isso. Geralmente as pessoas têm 3 crenças, que na verdade são mentiras, sobre trabalhar na Europa, sobre trabalhar em Portugal, sobre trabalhar fora do Brasil, sobre ter uma carreira internacional. As pessoas acreditam em 3 coisas que não são verdades. A primeira coisa é que o inglês precisa ser perfeito, precisa ser um inglês mega avançado, muito perto do fluente ou até mesmo fluente, para conseguir trabalhar para uma empresa fora do Brasil. A gente precisa melhorar o nosso inglês? Sim, a gente precisa, porque não adianta a gente focar só na tecnologia se o inglês não for suficientemente bom para ter algum tipo de comunicação, as portas não vão abrir para a gente. Então sim, a gente precisa do inglês. Mas será que você não está querendo um inglês muito perfeito, um inglês de alguém que é nativo, por exemplo? Será que você não está querendo, eu só vou aplicar para as vagas quando eu conseguir assistir um filme em inglês sem legenda e entender tudo, entender todas as palavras, entender tudo que as pessoas estão falando? Será que você está tentando chegar num nível de inglês, num nível de fluência que é muito superior, talvez seja até utópico? Antes de vir para a Europa, eu não tinha essa percepção, e eu não sei se você já teve também, mas você já parou para pensar que só um país da Europa tem como primeira língua o inglês? A Itália, a França, Portugal, a Alemanha, a Holanda, Croácia. As pessoas não têm o inglês como a primeira língua. Você pode falar, não, mas essas pessoas elas foram super bem educadas e elas estão acostumadas a falar inglês. Sim, elas têm um contato com o inglês muito maior do que a gente tem no Brasil, mas elas também passam por dificuldades. Eu cheguei aqui em Portugal com um inglês que não era bom, mas ele era melhor do que eu imaginava que ele era. O que faltava em mim eram 2 coisas. Faltava experiência, faltava prática. Afinal, eu nunca estive inserido num ambiente onde eu precisava falar recorrentemente. E faltava confiança. Como eu nunca tinha tido a experiência de falar com uma certa frequência, era meio difícil eu ter confiança. À medida que o tempo foi passando, o meu inglês foi melhorando, foi ficando melhor. Ele ainda não é o inglês que muita gente quer alcançar. Mas ele é satisfatório para conversar numa entrevista, conversar numa reunião, responder perguntas, entender o que as pessoas estão falando. E isso foi possível graças a essa mudança que eu fiz. Se eu tivesse me colocado num lugar onde primeiro eu tenho que fazer esse inglês ficar muito bom para depois procurar as vagas, talvez eu tivesse até hoje acreditando que eu não estou pronto ainda. Na Europa também tem uma diferença muito grande. Infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura muito idiota de ficar apontando o dedo para o inglês dos outros. Mas quando a gente chega aqui, como eu disse, tá todo mundo, a maior parte das pessoas,
está se comunicando em inglês e está se comunicando numa língua que não é a sua língua. Então, quando eu erro a gramática, primeiro que a maior parte das pessoas pode nem perceber que eu errei, no máximo pode soar estranho, é como se, nossa, eu nunca ouvi esse tipo de frase, mas a pessoa nem sabe o erro da gramática. E segundo, que ela mesma também erra a gramática, então não tem por que ela apontar o dedo para mim, sendo que ela sabe que também ela está falando numa língua que não é a língua dela. Tá todo mundo no mesmo barco. Tem gente que está mais à frente, tem gente que sabe falar muito melhor, tem gente que sabe falar menos, mas está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo se esforçando, fazendo a gentileza de falar numa língua que não é a sua. Se eu ainda não conseguir mudar a sua opinião, eu vou deixar aqui embaixo um link com pessoas do mundo inteiro falando inglês com os seus sotaques. Brasileiros, indianos, italianos, franceses, portugueses, espanhóis, russos. As pessoas têm sotaque. Isso não quer dizer que uma coisa é errada. E as pessoas pronunciam as mesmas palavras de forma completamente diferente. Você já parou para pensar que o americano também pronuncia as palavras de uma forma completamente diferente? Já parou para pensar que os Estados Unidos foi um país colonizado? Então, se a gente quiser encontrar um inglês certo, talvez só seja o inglês britânico? Mas mudando um pouco para a segunda crença, a segunda coisa que as pessoas acreditam, e provavelmente você, uma profissional de tecnologia, já acreditou ou continua acreditando, e que é mentira, sobre trabalhar na Europa, é que para você sair do Brasil e ter uma carreira internacional, ter uma carreira em outro lugar, ter uma carreira em Portugal, você precisa ser um dev de palco, você precisa ter um canal no YouTube, você precisa ter 20 mil seguidores no Twitter, você precisa palestrar pelo Brasil todo, você precisa ter 20 anos de experiência, você precisa ser excepcional. Em Portugal a gente tem vagas para júnior, para pleno e para sênior, assim como em todo o mercado. Assim como em todo o mercado, as vagas de júnior são escassas. As vagas de júnior são poucas porque as empresas querem os profissionais mais bem preparados possível para resolver os seus problemas. Então, quando a gente fala também de júniors de outro país para vir para cá, aí as coisas ficam ainda mais difíceis. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, vou deixar até aqui embaixo. Mas o ponto aqui, o mito que eu quero quebrar aqui é que não faz sentido acreditar que todos os profissionais da Europa são excelentes. A gente tem profissionais excelentes aqui, pessoas incríveis. A gente tem profissionais medianos e a gente tem profissionais ruins. Assim como a gente tem vagas e oportunidades para diversos tipos de profissional. Profissionais em começo de experiência, com muita experiência e com experiências em tecnologias diferentes. A gente tem vagas para profissionais especializados em SAP. A gente tem vaga para COBOL. Sério, eu vi algumas vagas de COBOL nas últimas semanas. A gente tem vaga para Elixir. A gente tem vaga para Clojure. A gente tem vaga para Go, mas a gente também tem vagas para tecnologias antigas, tecnologias muito nichadas. Então é um mercado diverso como qualquer outro. De novo, é um erro acreditar que você precisa ser um profissional muito melhor do que você já é para que você consiga emigrar e aí ter uma carreira internacional. E o terceiro ponto que eu quero quebrar aqui é um ponto que eu também, na verdade todos esses pontos aqui dessa lista, eu também acreditava neles. O terceiro é sobre tecnologia. Eu achava, e provavelmente você também acha, que a Europa é um lugar mais bem preparado tecnologicamente do que o Brasil. Que os produtos de tecnologia da Europa são produtos mais modernos do que os do Brasil. Isso não é verdade. Eu vou falar sobre a realidade de Portugal, mas eu sei que na Holanda, na Alemanha, existem coisas muito rudimentares também. A gente acha que é tudo super fácil, feito com aplicativo, e às vezes a gente precisa mandar uma carta para resolver as coisas. Mas vamos falar sobre Portugal. Portugal é um país que está se modernizando muito, está se tornando muito jovem. Como eu disse em outros vídeos, tem muitas empresas de outros países vindo para cá. A cena de tecnologia aqui está ficando muito forte.
mas o mercado, a ideologia de mercado de produto ou a visão de produto digital ainda não está nem perto do que a gente tem no Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links para alguns dos maiores sites de vendas de eletrônicos ou outros segmentos aqui de Portugal. Esses são os maiores, são os líderes do segmento. Se você entra neles, você vê que eles têm um aspecto, eles têm um design como se eles tivessem sido produzidos há muito tempo atrás. Na verdade, como se eles tivessem sido feitos com um template meio pronto da internet. Quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade de confiar nesses sites, porque eles realmente tinham um aspecto muito não 2018, na época que eu cheguei aqui. Mas a verdade é que depois de um tempo eu não tive opção, ou eu comprava, e aí depois eu percebi que assim, são sites líderes de mercado, são sites que funcionam perfeitamente bem. Você compra, o pagamento é super seguro, o produto chega na sua casa e chega rápido, mas falando de tecnologia, falando de produto, falando de momento tecnológico que a gente tem no mundo, eles meio que estão ultrapassados. Então o resumo desse ponto é que acreditar que tudo na Europa, as tecnologias são super avançadas e eu no Brasil não sei Kafka, não sei Docker, não sei Go, não sei Flutter, então eu não vou aplicar para vagas de fora. Não faz o menor sentido. Quem disse que na Europa só tem vagas super modernas? Aqui tem muita vaga para tecnologia antiga. Na última pesquisa da LinkedIn Jobs de 2020, se eu não me engano, jQuery, né, uma lib JavaScript que é ultrapassada, ainda era tipo top 3, se eu não me engano, de bibliotecas JavaScript mais usadas aqui, se não era top 2. Então assim, ainda tem muita empresa usando tecnologias antigas. E aí você consegue ver nesse ponto 3 oportunidades para a sua carreira. Aqui em Portugal existem empresas que têm tecnologias de ponta, mas existem empresas, como eu disse, que as tecnologias são ultrapassadas. E quais são essas 3 oportunidades que você pode perceber? A primeira delas é que, se você quiser trabalhar para uma empresa super moderna, perfeito, você tem essas skills, você sabe tudo sobre Docker, Go, Kafka, sei lá, criptomoeda, sei lá, qualquer tecnologia, inteligência artificial, alguma coisa super hype. Então você tem espaço aqui para essas empresas. Se você não souber, você tem um outro segmento de empresas que também não tem essas tecnologias e não tem a menor pretensão de aplicar essas tecnologias num curto, médio prazo. E aí você tem uma terceira oportunidade, que são empresas antigas que estão procurando profissionais com essas capacidades para fazer a migração, para modernizar os seus sistemas. Então, basicamente, o ponto aqui é que tem espaço para todo mundo. Pare de acreditar que na Europa só existe tecnologia de ponta, porque não é verdade. Então essas foram 3 crenças, ou melhor, 3 mentiras que as pessoas acreditam sobre trabalhar, sobre ter uma carreira internacional. Espero que você tenha gostado, e se você lembrar, se você já trabalhou aqui ou se você trabalha aqui na Europa, você pode deixar aqui nos comentários qualquer outra coisa que eu tenha esquecido, que as pessoas acreditam, mas na verdade não é bem assim. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!